meninas, graça e paz, meu nome é Elis Lacerda, estou aqui para gravar mais um vídeo para expor no meu canal, algo que o Senhor tratou comigo agora pela manhã, bem cedinho, e eu percebi que não era apenas uma frase, ele queria tratar algo comigo e gostaria que eu dividisse com vocês, porque tem coisas que ele trata comigo que é só para mim, mas tem coisas que eu sei que é para tratar com outras pessoas. E eu tô aqui para gravar mais uma vez uma palavra para nós sermos abençoadas nessa prática. Eu acordei com uma frase no meu espírito, eu já enviei ela para uma amiga, mas eu percebi que não era apenas isso que o Senhor queria. E essa frase ela diz assim: o Deus do impossível não se esqueceu de você. E eu fiquei ruminando aquela frase durante um tempo e eu disse: Pai, para onde você quer me levar hoje? E ele me levou para Gênesis 26, 12. Gênesis 26, versículo 12. E a gente vai estar lendo um pouquinho e entendendo algumas coisas. Deixa eu pegar meu acessório, que eu já falei que é mais importante que o meu batom. Novinho. Disseram que eu fiquei muito bonita com esse óculos, né? O que vocês acham? Vamos lá. Gênesis 26, 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe invejavam. E por isso lhe entulhava todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços. Preste atenção nisso. E tornou Isaque a abrir poços, que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmo nome que seu pai havia posto. Cavavam os servos de Isaque no vale e achavam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contendiam contra ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamaram-lhe de Reobote. E disse-lhe: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Só até aqui, só até o 22. Então, queridas, eu estava pensando sobre isso, e aqui a gente vai ver que Isaque, ele prosperava aonde quer que ele ia. Você conseguiu entender que ele cavava poços e haviam pessoas que iam lá e entulhavam poços, por conta de uma coisa chamada inveja. Só que a inveja não pôde parar aquilo que Deus tinha para Isaque. Porque aonde Isaque ia, a bênção estava com ele. Por assim dizer, não era ele a bênção. Eu sei que a palavra fala, seja tu uma bênção. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que nesse contexto não tinha nada a ver com ele, mas tinha a ver com o que estava nele. Então, aonde ele ia, por onde ele passava, se ele cavasse poço, naquele poço teria água. Porque aonde ele ia, a bênção ia com ele. Então, Isaque chegou, a bênção chegou. Eli chegou, a bênção chegou. Maria chegou, Mariana, Kátia, Célia, não sei o seu nome. Aonde você chegar, a bênção vai chegar juntinho com você.
porque ela habita dentro. Ela está dentro. E não existe a possibilidade de você não prosperar aonde o Senhor te plantar. Você consegue entender isso? Sabe, queridas, às vezes, Deus ele abre uma porta e alguém tenta fechar. Deus libera uma promessa e surgem as lutas. Deus começa uma obra e aparecem provas tentando entulhar a nossa fé. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu estava lendo e estudando um pouquinho sobre essa ministração, eu fui vendo que na nossa vida não é diferente. Às vezes você está com um sonho, você está com um desejo no seu coração e você compartilha isso com alguém. E imediatamente essa pessoa ela tenta minar a sua fé, mas deixa eu te dizer algo. A bênção está em você. Ela está com você. E aonde você for, você vai prosperar. Não existe a possibilidade de dar errado se você está sendo guiada pelo Espírito. Gente, isso abriu um leque na minha vida hoje de manhã, que eu falei, Pai, para onde você me mandar? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para onde for, eu vou prosperar, porque não é sobre mim, é sobre o que está em mim. E não adianta querer entulhar as minhas promessas, entulhar a minha fé, dizer que não vai dar certo, que não é para mim, que não vai acontecer porque chegaram tarde. Eu não conheço Deus de ouvir falar, eu conheço Deus de ter experiências com Ele. E sabe, como eu falei na outra ministração, Deus ele tem me guiado a fazer coisas que para pessoas é loucura. Mas eu tenho dentro do meu espírito uma certeza tão grande que é Deus. Ontem eu estive num determinado lugar e eu quero deixar isso bem registrado aqui. Ontem, dia 24 de maio de 2026, eu estive num lugar onde para muitas pessoas Deus não habita ali. Deus não compactua com aquele lugar. E eu fui lá. Mas sabe, queridas, quando eu entrei naquele lugar, a primeira coisa que eu pensei, Pai, que seja feita a sua vontade. Que em primeiro lugar eu venha agradar o Senhor. Que venha ser conforme o Senhor quer que aconteça. E sabe, queridas, eu pude contemplar a glória de Deus naquele lugar e não era por minha causa, mas era porque eu cheguei ali. E a palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou possuir, independente de onde seja. Sabe, eu me lembro de quando Abraão e Ló precisaram se separar. E Abraão disse, escolhe para onde você quer ir. E Ló, ele escolheu por aquilo que ele estava vendo. Ele olhou aquele lugar mais bonito, com pastos verdejantes, e disse, opa, é para ali que eu vou. E Abraão foi para um outro lugar completamente inesperado, improvável. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele prosperou naquele lugar, porque não é sobre o lugar. É sobre quem você carrega quando você vai para aquele lugar. Então, queridas, deixa eu te dizer algo. Não adianta tramarem contra você. E entenda, eu ouvi algo da minha terapeuta que ela falou assim, porque eu faço terapia e eu aconselho todo mundo a fazer. Isso não é coisa de maluco e nem é coisa de quem não tem Deus. Pelo contrário, é coisa de pessoas corajosas que querem mudar as suas vidas. E ela disse pra mim, Elis, quando alguém te trata mal, não é sobre você, é sobre ela. E ela começou a colocar alguns exemplos. E sabe, queridas, não é sobre você. É sobre quem está em você. Você consegue entender isso? Eu quero ser fiel no que eu anotei aqui. O ensinamento dessa passagem é que Isaac não desistiu de cavar.
Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão conseguindo mensurar. Ele não desistiu de cavar. Ele cavou num canto, ele prosperou naquele canto, tiraram tudo dele. Ele foi para outro canto, cavou de novo, tiraram dele. Ele foi para outro. E você? Tá desistindo no primeiro mês? Tá desistindo no primeiro ano? Tem um desenho animado que fala assim: continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. E sabe o que eu vou dizer para você? Continue a cavar, continue a cavar, continue a cavar, cava, cava. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Você não está fazendo o papel de boba, de trouxa. Você está sendo guiada pelo Espírito. E quando for para você deixar de fazer, o mesmo Deus que mandou você fazer é o mesmo Deus que vai falar para você parar de fazer. Teve um tempo que ele cavou e ninguém foi mais lá tomar nada dele. Lá no versículo 22 fala isso. Ali não teve contenda, ali não teve problema e ali ele prosperou. Então deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que do pecado a gente foge. Ninguém é super mulher da fé para enfrentar pecado. Mas o diabo, a gente resiste. E quem foge é ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir. Não somos eu e nem você. E aí, continuando, um versículo chegou ontem no meu coração que eu sempre falo ele. E a gente até uma vez entrou em algumas coisas. Está lá em Josué 1:9. Eu amo esse versículo. Que diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajosa. Eu vou colocar no feminino, porque eu tô falando com as meninas, mas é forte e corajoso que tá escrito. Não te mandei eu, seja forte e corajosa. E eu falava assim: pai, eu tô cansada de ser forte e corajosa. Meu Deus, tá doendo tanto. Eu tô cavando e estão entulhando. Eu tô cavando e não tá dando certo. Eu tô cavando e estão me ridicularizando. E aí Deus fala pra você, como ele falou pra mim: não te mandei eu, seja forte e corajosa. Só que eu parava aí. Eu parava. Seja forte e corajosa. Ok, vamos lá, vamos criar casco grosso. Deus não fica feliz com aquelas que retrocedem. Eu não vou retroceder. Só que o versículo não para aí. Vamos continuar? Josué 1:9. Não te mandei eu, seja forte e corajosa. Continuação. Não se apavore, não desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Olha que grande revelação. Queridas, amadas, lindas, poderosas, nós não somos fortes e corajosas na força do nosso braço. Deus não é um carrasco com um chicote na mão dizendo assim: vai porque eu te mandei. Não. Se dependesse de mim e de você, a gente parava no primeiro poço. A gente parava no primeiro obstáculo. Mas ele diz: eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você aonde quer que você andar. Então não é na sua força, não é na minha força, não é na sua capacidade, não é na minha capacidade, é na força dele. Porque aonde nós andarmos, ele está com a gente. E as bênçãos do Senhor te perseguirão. Aonde você estiver, você é abençoada. E aprenda a valorizar os primeiros poços que você está cavando.
Sabe de uma coisa? A água continua lá. A promessa continua viva. E Deus vai fazer brotar Deus vai fazer brotar novamente aquilo que parecia ter se perdido. Pai, meu coração se enche de alegria. Não porque o Senhor tem feito aquilo que eu quero, mas porque o Senhor tem feito aquilo que você quer. Porque a sua vontade, Pai, ela tem prevalecido na minha vida. Ela é boa, perfeita e agradável. E sabe, Senhor, de fato e de verdade, você é um Pai bondoso, você é um Pai amoroso, que sabe infinitamente melhor o que é bom para mim. E nesse tempo, Pai, de processo, nesse tempo de cavar poços, quantas coisas o Senhor tem forjado no nosso caráter. E uma delas, Pai, é depender única e exclusivamente de você, que é o Deus que vai comigo por onde quer que eu vá. Obrigada, Senhor, pelas minhas irmãs que não vão desistir. Porque nós não vamos viver por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos sentindo, mas nós vamos viver pela Tua palavra, que é real, que é verdadeira e que sabe nos guiar para os melhores lugares, Pai. E um dos melhores lugares é estar debaixo da Tua vontade. Ainda que para os outros pareça ridículo, ainda que para os outros pareça bobagem, ainda que para os outros seja mais fácil de desistir, o Senhor diz: ei, não te mandei eu. Seja forte e corajosa, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei contigo aonde quer que você andar. Eu não vou te abandonar nenhum dia. Eu pego pela sua mão e seguro e te guio. E é isso, Pai. E é sobre isso, e é nisso que eu creio, que o Senhor vai nos guiar a pastos verdejantes. E nós vamos ver além das circunstâncias. Nós vamos ver além daqueles que tentam entulhar os nossos poços. Obrigada, Pai, pela água viva que escorre do céu e invade o nosso espírito e nos dá bom ânimo. Em nome de Jesus. Meninas, seja forte e corajosa. Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o teu Deus. Aquele que vai com você por onde quer que você andar. Até o próximo vídeo.